Presta atenção, nesse vídeo aqui você vai saber o que é Google Analytics 4 e as diferenças do Google Analytics Universal. Se você não sabe, agora no dia 1º de julho de 2023, o Google vai descontinuar o Analytics Universal e você precisará começar a usar o GA4. Então fica até o final do vídeo para saber o que essa mudança irá afetar você e a sua loja. E aí, bora escalar? Felipe Dantas aqui. Antes de mais nada, já deixa aqui o seu joinha, curta o vídeo aqui para você me ajudar a ter um gás para entregar só vídeo top aqui no canal. Então bora ver os detalhes. Bora lá, amigos, conversar sobre o Analytics Universal versus Analytics GA4, ou seja, o Analytics 4. Vamos conversar sobre as diferenças, o que é melhor, o que é pior, o que vai ser exatamente esse novo Google Analytics. É importante porque agora, este ano, no meio do ano, até porque nós precisamos correr aí contra o tempo. O Google Analytics Universal vai ser descontinuado agora no dia 1º de julho de 2023. Então é interessante e é necessário você fazer essa mudança. Você vai ter acesso aos dados coletados pelo Google Analytics Universal por mais 6 meses, depois ele vai sair do ar. Então é necessário, além de fazer essa mudança, você se ligar aí nos dados e eventualmente colher os dados que você vai precisar para eventualmente acessar no passado e entender os dados passados. É importante para você entender a evolução da sua empresa. Mas vamos lá então, bora aqui. Vamos primeiro ver a timeline do Google Analytics, vocês entenderem um pouco a história de como foi desenvolvido e quais foram os passos do Google Analytics. O Google Analytics ele foi adquirido pelo Google, a base dele, né, a ferramenta, pela uma empresa chamada Urchin, eu não sei pronunciar muito bem, em 2005. Isso antecedeu inclusive a produção, né, o lançamento do primeiro iPhone pela Apple. O iPhone foi lançado entre 2006 e 2007, final de 2006. Eu até me recordo que eu estava fazendo intercâmbio nessa época e lá já estava um burburinho falando do iPhone, e para mim naquela época até não fez muito sentido, eu não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo, porque estava sendo dominado o iPod, era um grande lançamento, era o que realmente estava aquecido no mercado. Não sei se vocês se recordam, o iPod era um device, né, um aparelho para você escutar músicas, muito antes então ali do Spotify que a gente tem agora. A gente tinha um aparelho para armazenar músicas e na época inclusive tinha havido o lançamento do iPod Video, que eu comprei ele, que além de ouvir músicas, eu conseguia também já ver vídeos nesse iPod. Então já era a próxima evolução, o smartphone, a gente começa a poder ver vídeos também. Eu já fui com essa sensação ali querendo comprar, eu nem me ativo em relação ao iPhone. Inclusive eu demorei bastante para ter aí o meu primeiro smartphone. Mas independente de qualquer coisa, em 2007 o Google apelida, né, dá o nome correto aí, o primeiro nome de Classic Analytics, tá? Ele passa a chamar o Google Analytics em 2007 e isso foi exatamente na mesma época do lançamento do iPhone. Depois veio o Google Analytics 360, né, com o SDK. Isso em 2012, então houve uma grande evolução aí para então em 2015, tá? Olha quanto tempo que nós já temos aí as bases fundamentais do Google Analytics. As consultas em dispositivos móveis nesta época superaram, né, os computadores. As buscas mensais ali no Google superaram em 2015 as buscas feitas por celulares do que nos computadores. Isso possibilitou logo em seguida o Google a lançar o Firebase. Por que isso? Porque o Firebase ele ajudava a metrificar os dados dos aplicativos. Antes o Analytics foi feito para os acessos dentro do computador, e é uma das coisas que nós vamos discutir hoje. Inclusive essa separação ainda existe até hoje, que caso você tenha o Google Analytics instalado, não significa que os acessos por celular dentro do seu
do seu site, se for feito por computador celular, o Analytics vai medir da mesma forma. A diferença é que o Firebase ele mede as interações, as sessões, tudo que é feito para quem é dono de um aplicativo especificamente, não páginas na web, certo? São aplicativos instalados no celular. Então, em 2016 foi lançada essa ferramenta, o Firebase. E aí, em 2018, o Google ele anunciou o Google Analytics 4 em sua versão beta. Por isso, ele deu aí um tempo para que a gente e todas as plataformas e todo mundo começasse a se acostumar. Só que, como um bom brasileiro, a gente deixou tudo para a última hora e inclusive as plataformas também. A Yamp inclusive lançou recentemente essa integração. Então, em 2020 sai então a versão beta. E agora eles anunciaram que em 2023, dia 1º de julho, a versão Universal vai ser descontinuada e não vai mais coletar dados. Então você é obrigado a mudar o Google para o Google Analytics 4, GA4, mais que a gente aí apelidou, né? Então vai haver essa descontinuação da coleta de dados pelo Universal através de cookies, tá? De terceiros. Então a timeline é essa e agora bora para mais conteúdo. Bora lá, magos. E agora eu vou ficar mudando a posição da minha câmera para me encaixar aqui nos slides, fechou? Mas isso não importa. Bora aqui pro conteúdo para vocês definitivamente saírem daqui sem dúvidas. Mas de qualquer forma, se ficar alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Eu respondo. Pode me chamar no direct, na caixinha de perguntas lá também, no meu Instagram. Afinal, você pode me encontrar, tô aí nas redes, só me mandar a sua dúvida. E essa aula aqui vai ficar disponível também lá no Formação no Digital. O Formação no Digital é onde eu coloco os conteúdos para os magos raiz, aqueles que querem conteúdo mais aprofundado e com uma sequência lógica para que você tenha o caminho das pedras e o sucesso, tá? As inscrições estão fechadas, mas se vocês quiserem dá para se inscrever, tem um linkzinho aqui na descrição, vocês podem se inscrever para a lista de espera, fechou? Mas sem mais delongas, bora aqui pro conteúdo. Eu resolvi fazer um versus o outro em diversos aspectos para facilitar o entendimento. Aqui à esquerda tem o Google Analytics Universal, à sua direita o Google Analytics 4, tá? Basicamente, essas são as maiores diferenças, mas nós vamos ter mais coisas aqui, eu vou explicar mais a fundo para você, para realmente você não ter nenhuma dúvida. Aqui eu tenho, dentro do Google Analytics Universal, a forma de mensuração do Google é baseada em cookies. Já o Google Analytics 4, a mensuração é a nível de servidor. E eles já quiseram, e o Google, para já se adequar à LGPD, a lei de privacidade, proteção aos dados, o Google Analytics 4 já vem para resolver esse problema também, pois você vai poder aceitar ou não, né, essa coleta de dados. E pensando nessa privacidade, na LGPD, eles resolveram já embutir já no código, no algoritmo de como foi construída a arquitetura do Google Analytics 4. Ou seja, a mensuração ela é feita através pelo servidor, por trás, né? Não é ali no seu navegador, e você também tem uma melhor mensuração devido a isso. Se você já instalou o seu pixel do Facebook, você fez para uma API que nos panos de fundo também, ele coleta esses dados a nível do servidor e não através do seu navegador, tá? Quando você faz você instala o pixel de uma forma normal ali. Então o Facebook já disponibilizou isso. Além disso, no Google Analytics Universal existe uma limitação nessa coleta de dados, uma perda, né? E esses dados, devido à arquitetura do Analytics, ele acaba sendo um pouco mais limitado até para a criação de relatórios, e é por isso até que tem o Data Studio que você precisa usar para fazer esses cruzamentos, e a gente vai conversar mais para frente. Já no Analytics 4, o GA4, tá? Para a gente facilitar aqui até a comunicação para a gente falar, eu vou chamar de Universal e GA4, tá? Então registra os dados comportamentais. Vou dar um exemplo para você, o scroll, ou seja,
só o fato de você levantar aquela barrinha, ou no mouse você usa o scroll, né, que é scrollar a página, você tem uma medição, por exemplo, disso. Então ela mede os eventos. Então, se clicou, se não clicou, se arrastou, se clicou numa foto, abriu a imagem, você tem um controle maior desses eventos. Alguns eventos, inclusive as plataformas como a Yamp, eles já embutiram lá, mas você tem um maior controle desses eventos. Já o Universal, como a gente viu na parte lá da timeline, ele faz a medição dos dados na web. E aí, caso você queira coletar os dados de aplicativo, você tem um aplicativo, criou um aplicativo, precisava usar uma ferramenta à parte para conectar, chamada Firebase. Agora, com o GA4, isso será feito de forma nativa, porque ele vai captar os dados tanto na web como no app, tá? Digamos que você tem um marketplace igual na Americanas, você entra no site e de repente você entra no aplicativo deles. Esses dados, essa jornada do cliente você consegue ver como uma jornada única. Então isso vai facilitar e melhorar as análises de dados para vocês tomarem decisões. Vocês vão ver que o GA4 veio realmente para dar mais informação. Parece algo confuso, toda vez que a gente começa a tentar aprender uma ferramenta nova, a gente fica com aquele receio, o receio da mudança, mas ele veio realmente para ajudar bastante. Vocês vão ver aqui nesse conteúdo que está muito top mesmo o GA4. Além disso, o Universal ele tinha com métrica, ele passou por diversas mudanças, mas a última foi a atribuição desses dados, era baseada em último clique. Ou seja, ele contabilizava a plataforma especificamente quando saía a venda no último clique. Se você instalou, por exemplo, tem o Google Analytics, você sabe que você pode contabilizar baseado em dados, que são aqueles números quebrados. O cliente entrou num local do funil e depois ele comprou com impactação de uma outra campanha. Por exemplo, 30% foi mediante uma campanha de pesquisa lá no Google Ads e os outros 70% foi uma campanha de remarketing que acabou convertendo. Então vai ganhar 0,3 e 0,7 cada uma dessas campanhas. Isso é muito interessante para você entender o funil. Então o Google, o GA4 agora, ele vai ter também uma atribuição um pouco diversificada e melhor em relação a análise, tá? Não é exatamente baseado em dados, mas é a atribuição baseada em conversões de visualizações engajada. A gente vai discutir um pouco melhor sobre isso nos próximos slides, tá? Com um pouquinho mais de detalhe, mais rico. Aqui eu quero que você entenda que o modelo de atribuição aí das conversões, ele é baseado em visualizações engajadas. Também o Google Analytics Universal, ele tinha uma base em hit separados, né? Então, cada vez que o usuário faz uma ação, ele é contabilizado como um hit. Os hits é qualquer ação que o seu cliente faça no seu site e isso é transformado em dados e enviado para o Google Analytics. Vou dar um exemplo para você. Digamos que o seu cliente entre ali no seu site e esteja instalado o Universal. Ele clica num banner, aí ele não encontra o que ele quer, aí ele vai lá na caixinha de pesquisa, procura alguma coisa, aí ele clica na imagem. Cada ação dessa é contado como um hit, tá? Uma coleta de dados, algo específico, algo que ele fez dentro ali do seu site. Nesse exemplo, então, ele teria ali 3 hits, né? São eventos que eles tiveram ali dentro do seu site e que geraram esses dados. Esses 3 hits em apenas uma sessão. A sessão é quando ela é contabilizada depois de 30 segundos, quando o seu usuário está dentro do seu site. Então, se é o mesmo usuário, ele fica por mais de 30 segundos, ele está contabilizando um usuário, uma sessão, e ali ele tem esses hits, que são essas atribuições, são coisas que eles fazem ali no site de vocês. E esses hits contabilizados como hits sociais, hits de acompanhamento de evento, hits de página, e tem diversos hits. Eu não vou entrar no detalhe mais técnico disso, mas é para vocês entenderem assim de forma aí, uma base, as diferenças. Fiquem tranquilos, vocês vão entender um pouco melhor no próximo slide. O GA4 ele é baseado em eventos dos usuários. Então é bem parecido, porém esses eventos são, por exemplo, como eu falei para você, fez um scroll ali da página, ele foi e clicou em algum lugar especificamente,
e aí esses eventos engajados e cair diferentemente, como no Analytics Universal você não consegue contabilizar cada evento, o tempo que demorou em cada evento. Aqui com o GA4 você consegue metrificar inclusive o tempo que cada evento durou ali de um usuário dentro do seu site. Agora, para a gente se aprofundar um pouco em relação a essa mensuração, o Google Universal vezes o GA4. No Google Universal nós vimos que a mensuração é baseada em cookies, ou seja, a nível ali do navegador mesmo. E aí a mensuração do GA4 é a nível do servidor, ou seja, o Analytics ele passa a analisar o comportamento do cliente e não mais por sessão. Vamos lá para as explicações. Como que o Google Analytics Universal ele faz? Existe a entrada de um usuário. Ele vai classificar esse usuário em um novo usuário, caso ele seja um usuário que nunca interagiu com a sua loja, ou se ele for um usuário que volta, ele vai estar na coluna de usuários apenas, ou seja, o novo usuário vai estar em novo usuário, usuário e sessão. As sessões elas duram aqui 30 minutos. A sessão ela é iniciada caso de fato exista uma interação do usuário com o seu site. Se ele entra e sai muito rápido, que a gente chama de bounce ou taxa de rejeição, não é contabilizada essa sessão. Então a sessão tende muitas vezes a ser maior do que até a quantidade de usuários. Então aquele usuário pode ter mais de uma sessão e por isso as sessões costumam ser maiores. E aí ele agrega dentro dessa sessão, tá? O usuário entrou, ele está ali no seu site, tá? Lá no período desses 30 minutos ele vai agregando dados referente a esse tempo em que o usuário passou, esses 30 minutos ali dentro daquela sessão. Já o Analytics, o GA4, ele é baseado ali por cliente, por usuário. E aí vai contabilizar os eventos que aquele usuário ele teve. Então o usuário entrou e aí ele gerou alguns eventos que inclusive a gente pode parametrizar ali e saber exatamente o que ele fez, o tempo que ele gastou. E é por isso que é muito interessante, porque você consegue ver o comportamento e levando isso numa massa de dados muito maior, você consegue ver um comportamento às vezes de um nicho e cruzar dados de um público específico, de uma idade específica, para cruzar quanto tempo fica em cada página, num clique de um botão, qual que é o comportamento, se scrolla a página, né, se desce. Afinal, você consegue medir todos esses eventos que um usuário fez, por quanto tempo ele fez e etc. Então, veja, o usuário entra os eventos e metrifica o tempo. Então é muito interessante como o GA4 faz essa análise. Além disso, para a gente fazer uma comparação, né, o Universe que é baseado em hits separados e o GA4 por eventos dos usuários. Como eu disse, isso faz com que melhore o cruzamento e a análise de dados do GA4 e melhora a mensuração no topo do funil também. Por quê? O Google Analytics, vamos dizer assim, você tem um blog que gera conteúdo e ele é muito topo de funil. Então você consegue ver ali de repente que você captou esse topo de funil, ele entrou no seu blog, ou eventualmente você tem uma página de captura ali dentro do blog e aí ele clica, lê um artigo, ele clica, vai para uma página para baixar um e-book. Aí eventualmente lá dentro dessa landing page, ele vai lá e preenche os dados, recebe esse e-book. Aí daqui a um tempo ele volta e aquela sessão que duraria no Universal, você teria parado de contabilizar. Agora não, você tem um usuário que tem uma jornada que pode durar dias, pode durar meses. Então às vezes você tem um primeiro contato, esse cliente viu você no blog e 45 dias depois ele compra, o Analytics vai conseguir cruzar esses dados e você entender o funil, o comportamento, qual é o tempo. Então veja qual que é a diferença de medir o comportamento do usuário pelo GA4 em vez de medir o comportamento da sessão, aquela sessão que dura durante um espaço de tempo, e aí você pode perder essa jornada por muito tempo. Então, se demorar uma jornada mais longa de 7 dias, 15 dias, 20 dias, você consegue analisar todo o funil e aí facilita e melhora as suas análises para você aplicar ações que vão fazer com que você gere ações mais assertivas para captar esses clientes e convertê-los.
Então aqui é uma tabelinha para vocês entenderem os hits. Os hits no Analytics aqui, ó, visualização de página, o hit poderia ser uma visualização de página, o hit poderia ser um evento, poderia ser um social, poderia ser uma transação, ou seja, uma compra, podia ser a velocidade do usuário, ele ia medindo tudo isso. Poderia ser uma visualização no app, na tela. Agora no GA4 é tudo evento, é tudo considerado um evento. E esses eventos você consegue mensurar por tempo. Novamente, qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Além disso, compartilhe esse vídeo aqui para ajudar outros magos a serem magos raízes que nem vocês. Agora vamos entender uma outra questão aqui das diferenças do Analytics, né, o Universal e o GA4. O Google Analytics Universal, a gente tinha, o que eu já até inclusive comentei nos minutos anteriores aí, que existia ali um bounce rate, que a gente chama, ou taxa de rejeição, que é uma medição ali, uma mensuração de fato das sessões não iniciadas, ou seja, sessões aí que eventualmente a página não conseguiu ser carregada ou algum evento dentro do seu site como o page view ele não disparou, então não contabilizaria ali o tempo de sessão. Muitas vezes pode ser por a internet do usuário tá ruim, ou o seu site não está carregando muito bem, ou de fato ele não tem algum problema e não está conseguindo carregar. Então essa taxa de rejeição ela era interessante fazer essa análise para saber algumas questões, né? Se tiver muito alto, muito gritante, você pode ter alguns problemas aí para solucionar. Então era contabilizado aí como uma sessão rejeitada toda vez que o usuário ficava menos de 30 segundos. O que pode acontecer também do usuário eventualmente entrar, ficar 29 segundos e sair, não comprar, não interagir ali, e aí de fato ele não ser contabilizado como uma sessão, o que faz com que possa haver alguma perda de dados ali. O que o GA4 vai resolver com isso? Por ser uma medição da taxa de engajamento, ou seja, aquele usuário que tem aquela jornada que pode ser de dias, não vai ter não vai contabilizar ali a sessão, né, desse usuário dentro daquele espaço de tempo pré-determinado de 30 minutos, mas sim aí o histórico dele de forma aí com a sua loja ou sua empresa ou seu site de forma geral durante a parte da vida útil ali, né, desse usuário ali dentro do seu site, você conseguindo medir com mais precisão a taxa ali de quanto tempo demora para converter, a taxa de abandono, se existe um churn maior. Churn é a taxa, tipo, você capta um usuário e ele não volta mais. Digamos que ele fez uma compra e nunca mais voltou no seu site. Então você consegue fazer uma análise ali para ver se consegue aumentar a taxa de recorrência, fazer com que esse usuário compre mais produtos de você. Agora não vai haver mais a taxa de rejeição. O GA4 ele vai trabalhar com a taxa de engajamento e a porcentagem de taxa de engajamento em cada mídia. Inclusive você vai ter o engajamento desse usuário em cada mídia. Se ele passou numa campanha do Facebook, depois ele passou um pouco numa campanha no Google, depois ele foi no orgânico, depois ele visitou organicamente seu social, o Instagram, e aí depois ele viu um blog, você vai ver essa jornada e a porcentagem da taxa de engajamento desse usuário. Não é mais por sessão, a taxa de engajamento do usuário em cada mídia. Ou seja, você consegue de forma mais assertiva medir, fazer uma análise da qualidade da mídia e do usuário. Tá? Ele é importantíssimo aqui. Vai haver também, existe uma coluna ali, eu vou mostrar para vocês, do eventos por sessão. Tá? E essa sessão não tem a ver com a sessão que a gente está acostumado no Universal, é quantidade de eventos que seu usuário fez. Ou seja, os eventos, lembrando, o evento pode ser até um scroll, subir a página, ir para um produto, ir para um lado, entrar, esses eventos são contabilizados, desde que você tenha essa parametrização. Algumas dessas parametrizações já são nativas, por exemplo, a Yamp, ela tem alguns parâmetros nativos para fazer essas medições, mas você também pode criar parâmetros, eventos que façam sentido para vocês e cruzarem eventos, tá? Então vai ser uma coisa que vai ter que ter um trabalho de coleta, análise e cruzamento de dados com relatórios muito bacana, tá? A gente vai discutir outras coisas aqui que o Google Analytics está muito fera agora, o GA4. Isso também faz análise e a qualidade da mídia do usuário ser ainda melhor também. Vamos conversar um pouquinho melhor fazendo essa comparação
com essas imagens aqui, tá? Nós temos aqui o Google Analytics Universal e o GA4 como são os dados que nós estávamos conversando. Aqui no Universal, na origem de mídia, nós conseguimos ver a parte de aquisição, aqui ó, usuários, novos usuários e sessões. Veja que o número de sessões é um pouco maior, o que significa que existiram usuários com mais de uma sessão. A taxa de rejeição aqui que nós conversamos, no caso aqui, está em 46,84%, ou seja, existe essa taxa de rejeição dessas sessões que não permaneceram por mais de 30 segundos. Tivemos a visita de 2,2 páginas por sessão. Veja que tudo é por sessão e a duração média da sessão. A taxa de conversão aqui na parte de conversão do e-commerce, as transações, receita. Mas não é essa parte que eu queria mostrar. Eu queria mostrar isso aqui mesmo, a parte de sessão e a taxa de rejeição que nós conversamos aí nos slides anteriores. No Analytics 4, agora nós temos novos usuários e sessões engajadas, que aqui não tem a ver com as sessões de fato ali dos 30 segundos, o mínimo para não ter a taxa de rejeição aqui, e até 30 minutos. Isso é a contabilização do usuário de fato. Então nós tivemos 71 mil usuários, 45 mil sessões engajadas, que não é mais por essa contagem, mas se houve de fato o engajamento, se o usuário ele mexeu na tela, se ele scrollou, o que ele fez aqui dentro, tá? Não conta mais esse tempo especificamente. A taxa de engajamento, aqui também 50%, as sessões engajadas por usuários, então o número aí, né, do engajamento e o tempo médio do engajamento e contagem dos eventos e outros eventos aqui. Então só para elucidar e mostrar como as métricas estão agora diferentes. Isso aqui é só para mostrar para vocês em imagem mais ou menos os parâmetros aqui. Um outro ponto para a gente analisar em relação ao Universal e o GA4 é que o Universal, para você cruzar esses dados e gerar relatórios, você precisa de uma outra ferramenta do Google que chama Google Data Studio. Já o GA4, essas ferramentas, né, para você cruzar dados e gerar relatórios, ela é de forma nativa, então você consegue fazer isso e através da Machine Learning, a inteligência artificial, o aprendizado de máquina dela, que a gente vai discutir aí mais profundamente no próximo slide aqui. E agora, para a gente amarrar essa parte de Machine Learning, a Machine Learning basicamente ela vai o Google Analytics, né, o GA4, com esse sistema de aprendizado de máquina ou Machine Learning, ela vai ajudar a identificar tendências, ou seja, se estiver acontecendo alguma coisa, uma redução média aí dos usuários, quantidade de usuários em relação às sessões engajadas, se o alcance diminuiu, tiver alguma anomalia, vão haver alertas. Então ele vai tanto identificar tendências e popar alertas ali, né? Tá acontecendo coisas boas, coisas ruins. Vou dar um exemplo aqui. Se você recebe em média 5 mil visitas por semana e cai de repente para 1.000, se você não acompanhar com frequência, analisar os dados muito bem, de qualquer forma vão ter ali os alertas, tá? Isso, lógico, com a Machine Learning cada vez aprendendo mais e entendendo como funciona. Também vai te proporcionar relatórios de como você melhorar, vai começar a te falar quais são as melhores mídias para você investir, por onde está vindo, o que você pode fazer, vai começar a te dar, esse aprendizado de máquina vai começar a te dar parâmetros e te ajudar por meio de relatórios automatizados aí, muito conhecimento e muitos alertas para vocês. Então, a Machine Learning também identifica padrões de comportamento e, por exemplo, ela vai começar a ver públicos específicos que convertem mais em cada mídia e eventualmente vai te passar esses padrões
e começar a te nutrir com mais dados, mais relatórios e mais insights. E assim, eu estou muito animado, já instalei há algum tempo o Analytics 4, mas eu resolvi trazer aqui esse conteúdo tanto para o YouTube, que eu acho que é de muito valor, tanto para quem não é meu aluno no formação, como para quem aqui acompanha meu conteúdo gratuito no YouTube. Eu acho muito importante trazer, até porque a gente está quase na data limite, e eu trouxe esse fundamento do Google Analytics 4 antes mesmo da gente entrar eventualmente num tutorial de como instalar o Google Analytics 4, porque primeiramente você precisa entender o fundamento, de onde surgiu e esses movimentos que o Google está fazendo, e agora você está apto a eventualmente instalar o Google Analytics e se aprofundar ainda mais no GA4. Até por isso, se eventualmente você quer que eu faça um vídeo aprofundado na parte agora mesmo de como instalar o GA4 na loja, deixa nos comentários aqui GA4, que eu vou saber que você é mago raiz, que chegou até o fim e que você quer que eu faça esse conteúdo aí para vocês verem na prática como ter o GA4 na loja de vocês. Aqui é um canal que a gente fala sobre tráfego, e-commerce tradicional ou com logística de dropshipping, negócios altamente escaláveis. Valeu, tamo junto e bora escalar!